Glória a Deus, que bom te ver por aqui, perseverando aí no aprendizado da palavra. Quanto conhecimento, quanta informação, quanta matéria, mas vale a pena porque você está aprendendo algo maravilhoso que é a palavra de Deus. Nós estamos aí na 7ª aula de dons motivacionais que motivacionam, que motivam o corpo de Cristo, dons que muitas vezes não vai ter título, não vai ter cargo, mas que são feitos no anonimato, mas quão importante são os dons motivacionais. Agora fica então o nosso complemento, pensando um pouco sobre como conhecer então a vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Precisamos fazer a vontade de Deus e vivermos em conformidade com o plano de Deus para as nossas vidas, para que finalmente possamos compartilhar da imagem de Cristo na sua plenitude. Efésios capítulo 1, verso 23, nos diz que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 3, verso 19, nos diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Existe uma plenitude em Deus, existe uma vontade boa, perfeita, agradável, uma vontade suprema, uma vontade que você vai sentir renovado, fortalecido e vai ser renovado naquilo que o Senhor tem através do teu chamado, né? Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos desafia a não tomarmos a forma deste mundo. Não vos conformar com este mundo é não entrar nos padrões do mundo, não entrar nos padrões que o mundo quer, mas transformar. Transformar como? Pela renovação da sua mente. Como que a mente é renovada? Pelo conhecimento da palavra. Mas além de você renovar sua mente pelo conhecimento da palavra, aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável. Deus não tem 3 vontades. Deus tem uma vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Nós temos que entender as nossas limitações e entendermos que vai funcionar segundo o que o Senhor colocou em tua vida. E temos que aprender a respeitar o que os outros devem fazer. Temos que aprender a distribuir funções no reino de Deus. Um bom líder não é aquele que faz o trabalho de 100 pessoas, mas é aquele que consegue colocar 100 pessoas para fazer o seu trabalho. Ele foi um bom discipulador, ele teve sucesso na sua liderança, porque ele formou sucessores. Então, um bom líder não é aquele que faz o papel de 100 homens, mas aquele que coloca 100 homens para fazer o seu papel. Deus não te chamou para fazer tudo sozinho no reino. Deus não vai levantar um grande evangelista, um grande pastor ou um grande avivalista para os últimos dias. Deus quer levantar uma igreja gloriosa, Deus quer levantar o corpo de Cristo para poder cumprir o chamado do Senhor. A palavra no hebraico, ela diz razon alud. Razon alud significa a boa vontade, ou seja, o favor de Deus, a vontade divina empregada no interesse do bem-estar dos homens. O salmista ainda vai declarar em Salmo 143, verso 10, Salmo 143, 10, nos diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós nunca encontraremos qualquer dificuldade em fazer a vontade de Deus se nós pusermos por detrás de uma atitude divina beneficente e não destrutiva. Então, a importância de nós aprendermos a buscar a vontade de Deus e descobrirmos a vontade de Deus. E nisso, nós temos algumas perguntas a fazer para você poder, então,
saber como encontrar essa vontade. A primeira delas, qual é a sincera motivação do teu coração em fazer o que você quer fazer, em fazer o que você está fazendo? Né? O salmista, muitas vezes, ele sondava o seu coração e pedia ao Espírito Santo: Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista, muitas vezes, conversava com a sua própria alma e dizia à sua própria alma: aquieta minha alma, pois ainda o louvarei. Qual é a motivação? Sonda a motivação sincera do teu coração, a verdadeira motivação que te leva, que te impulsiona a fazer o que você quer fazer. Né? Então você começa sondando aí quais são os teus verdadeiros propósitos, os verdadeiros motivações do seu coração. Nós não vamos ter dificuldade em conhecer a vontade do Senhor se nós tivermos o desejo de fazer a vontade dele para cumprir o chamado, o desejo de servir, o desejo de poder ser útil na obra, no reino de Deus. Mas se tivermos em busca de posição, títulos, glória, dificilmente nós vamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Buscando o que pode dar privilégios, buscando o que pode aparecer mais, o que pode estar em evidência, dificilmente vai fluir no dom correto, porque a motivação está errada. Então, primeiro você tem que consertar a motivação, primeiro você tem que consertar o teu interior, a tua alma, né? E dizer ao Senhor: Senhor, revela-me, mostra-me a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, a tua escolha para a minha vida, que seja feita a tua vontade e não a minha, como foi a oração que o próprio Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Porque fora da vontade do Senhor, nós só vamos escolher de sabores, né? Então a importância de nós estarmos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Quem foi chamado para ser Eliseu nunca vai ser Elias. Quem foi chamado para ser Geazi nunca vai ser Eliseu. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua função e ele, na verdade, tem que entender e respeitar a vontade de Deus na sua vida e na vida do próximo. Nós observamos aí a disputa dos filhos de Davi para assumir o trono como sucessores. Espera aí, não havia necessidade de briga, de disputa, eles poderiam ter sido príncipes e grandes príncipes no reinado de Salomão, mas eles estavam disputando o reino e não reconheceram que seriam príncipes. E aquele que foi chamado para ser príncipe e quer ser rei, até a posição de príncipe ele perdeu. Então não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Efésios capítulo 5, verso 14, nos diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O segundo ponto, Deus quer nos revelar a sua vontade a cada um de nós. Infelizmente, nós temos visto, e você também deve conhecer, uma série de pessoas que não estão dispostas a servir. Ele quer sempre ser servido, né? Esse nunca vai receber nenhum cargo do Senhor. Por quê? Porque ele não tem disposição de servir. Ele quer ser visto. E isso é um grande problema, uma grande dificuldade, porque no reino de Deus nós temos que ser servo. Aquele que não serve para servir, não serve. Então, na verdade, precisamos nos dispor a Deus para sabermos a sua vontade em nossas vidas. Muitos estão dormindo espiritualmente e, por causa disso, nunca vão descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que Paulo diz aos irmãos de Éfeso: desperta, ó tu que dormes. Precisamos ter iniciativa, precisamos ter disposição. Deus requer a glória, mas ele permite você desfrutar da fama, a importância de você fazer aquilo que foi chamado para fazer e você ter atitude, ter iniciativa. Em terceiro lugar, a sua vontade consiste em duas coisas básicas. Em primeiro, a sua presença. Em segundo, o seu senhorio. A vontade de Deus constitui na presença de Deus em nós. Então, viva com Deus, viva para Deus, viva por meio de Deus, porque por Ele, na verdade, por intermédio dele, por meio dele, são todas as coisas. Então, a importância de você entender que a vontade dele consiste na sua presença, diante da sua presença, em segundo lugar, o seu senhorio. E o senhorio só pode ser integral. Não tem como você ter o senhorio de Jesus parcial, deixar Jesus ser Senhor da tua vida financeira, mas não deixar Jesus ser Senhor do teu casamento. Ou deixar Jesus ser Senhor do teu ministério, mas não deixar Ele ser Senhor da tua vida financeira. Não. Ele é
ou não é o teu Senhor. Quando você firma Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele quer o lugar de primazia, Ele quer o senhorio, Ele, na verdade, quer o lugar do trono do teu coração. Então, nós temos que entregar a Ele a primazia, o governo da nossa vida e entender que o amamos pelo que Ele fez por nós. Estávamos perdidos e não tínhamos salvação, mas Ele nos resgatou. Então, nosso senhorio para com Ele tem que ser integral. Não existe senhorio parcial. Ou é Senhor ou não é Senhor. E quando você o reconhece como Senhor, você tem que entender que Ele é Senhor e você é servo. Ele é Senhor e você é apenas aquele que pode auxiliá-lo, né? O reino é dele, a obra é dele, a igreja é dele. Então entrega a igreja para ele, entrega o teu chamado para ele, para que você possa apenas auxiliar ele como cabeça do corpo. Em qualquer lugar em que estivermos, nós seremos servos. Não existe férias cristã, não existe aposentadoria evangélica, né? Não tiramos férias do Evangelho, não tiramos férias de Jesus. Quando você tem o desejo de servir, você tem que entender que você serve em todo o tempo. Primeiro você tem que ver todos servidos para depois servir. Assim como a mãe serve aos seus filhos, assim também o ministério, você tem prazer em servir ao próximo. Em quarto lugar, a sua vontade é a sua palavra e seu andar. A sua vontade é a sua palavra e o seu andar. Se eu quero descobrir a vontade de Deus, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que mergulhar na palavra. A palavra de Deus é nosso guia pessoal que nos ensina como podemos conhecer a Deus e caminhar pessoalmente com Ele. Como que eu posso conhecer a vontade de alguém que eu nem sei quem é? Infelizmente, as pessoas hoje estão exigindo de Deus, ordenando a Deus, querendo cobrar de Deus como se tivesse direito de cobrar de Deus alguma coisa, né? Ou querendo colocar Deus na parede. Quem somos nós para fazer uma posição dessa ou uma oração dessa? Senhor, eu te ordeno. Nós não ordenamos nada a Deus, né? Pedimos, rogamos, clamamos ao Senhor, mas temos que submeter à vontade soberana dele, entendendo que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A sua vontade e a sua palavra é a mesma coisa. Ou seja, a vontade é a sua palavra e o seu andar. Eu conhecendo a palavra de Deus, eu vou conhecer a vontade de Deus. Eu, meditando na palavra de Deus, eu vou andar com Ele. E aí, em quinto lugar, nós vemos o andar no chamado. Conhecendo a vontade de Deus, eu vou andar em cima do chamado. Deus te chama para que você, na verdade, tenha a responsabilidade de comunicar a sua chamada aos outros, comunicar o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Ele tem a responsabilidade de dizer para você o que ele te chamou. Então busca o Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor, para que você possa achar o seu lugar diante do corpo de Cristo. O próprio Jesus ensinou isso em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, 11, 9 e 10, ainda falando sobre a oração, né, modelo, ele agora entra na parábola do amigo importuno e no verso 9 ele vai dizer: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então vemos aqui as três posições humanas, as três posições nossa: pedir, buscar e bater. Essa é a nossa parte, o resto é com Ele. Muitas pessoas acabam de se converter e já querem fazer alguma coisa. Escuta, em primeiro lugar, a pessoa tem que ser discipulada, ela tem que conhecer a Deus e entender as motivações corretas para o reino de Deus. Como podemos trabalhar na obra se não conhecemos o Senhor da obra? Como podemos trabalhar para quem não conhecemos? Então, a importância de nós aprendermos do Senhor para podermos ser servos aprovados. E também, dentro do andar no chamado, o corpo tem que pedir, o corpo deve pedir. Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38. Evangelho segundo Mateus 9, 36. E vendo a multidão, teve
com grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Interessante que eles estavam com o sumo pastor e estavam andando como ovelhas sem pastor. Mas Jesus agora diz: a seara é realmente grande, rogai ao Senhor da seara. Nós, como corpo de Cristo, temos que pedir ao Senhor que Ele possa cumprir em nós, que Ele possa despertar em nós, que Ele possa revelar para nós aquilo que é a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Tudo aquilo que você pede, você recebe. As pessoas pedindo, o povo clamando, Deus vai levantar, Deus vai enviar obreiros para a sua seara. Ainda 7 orientações para acharmos a vontade de Deus. Existem algumas maneiras para nós encontrarmos a vontade de Deus em nossa vida e nós vamos ver aqui 7 passos, 7 orientações para podermos encontrar a vontade de Deus nas nossas vidas. A primeira delas é uma convicção interior. É isso aí, uma convicção interior. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não vai revelar aquilo que já não esteja dentro do seu coração. A profecia hoje ela vem para confirmar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Então você tem que ter uma convicção interior para que depois o Espírito do Senhor possa confirmar na tua vida. Em primeiro lugar, convicção interior. Atos 16, de 6 a 12, nos diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Paulo esperou uma convicção interior para poder expulsar esse demônio, né? Nós observamos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, ele estava procurando qual era a direção do Senhor. Ele intentou ir para um lugar, o Espírito do Senhor disse não. Ele intentou ir para outro lugar, o Espírito de Jesus disse não. Ele tinha que estar no centro da vontade de Deus, até que ele recebeu uma convicção interior que veio através de uma visão, através de um sonho, através de algo que ele estava buscando, aqui no caso, uma visão específica. Agora, temos que entender que ele tinha que ter muita certeza e muita convicção. Por quê? Porque nós observamos aqui alguns pontos. Cumprir a vontade de Deus lhe trouxe uma grande tribulação. Ele apanhou em praça pública, rasgaram suas vestes, foi preso, foi para o cárcere interior, e isso não significa que ele estava em desobediência ou fora da vontade de Deus para a sua vida. Antes de qualquer orientação, nós precisamos ter uma certeza interior da vontade de Deus para as nossas vidas. Sem essa convicção interior,
nós não podemos dizer que é a vontade de Deus. Não fique correndo atrás de profecia, não espere a confirmação por uma profecia. Deus não vai levantar um profeta se não tiver uma convicção interior primeiro no teu coração, porque a profecia na dispensação da graça é para confirmar aquilo que Deus já falou com você. Tudo o que fazemos na vida sem convicção, a probabilidade de fracassar é muito grande. Se não tivermos a convicção, então vai vir a insegurança. E a insegurança vai ser muito grande. E tudo aquilo que não é por fé é pecado. Muitos querem ouvir o que é que Deus quer que eles façam e ficam correndo atrás de profecia e, infelizmente, recebem um monte de profetadas, que são aí profecias ou da carne ou até do diabo. E nós não podemos dizer que foi Deus que falou. Paulo queria ir para um lugar. O Espírito Santo lhes impedia que fossem pregar ali e eles não tinham paz, eles não conseguiam ir. E então, na verdade, nós temos que entender que no campo missionário, no campo evangelístico, isso muitas vezes acontece. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Sondando o coração de Deus, em visão eles tiveram aí a revelação de ir para a Macedônia, e aí então, através disso, ele concluiu que o Senhor o chamava para ir para a Macedônia. Isso gerou nele uma convicção interior, uma testificação. E agora eu volto a dizer, se você está no centro da vontade de Deus, isso não significa que não terá lutas, que não terá problemas. Paulo estava junto com Silas, Silas foi preso junto com Paulo, e talvez Silas pudesse até questionar Paulo: você tem certeza que você ouviu de Deus? Você tem certeza que era exatamente para cá que a gente tinha que vir? Mas eles não tinham dúvida por causa da convicção interior. E indo ali, eles então conseguiram entender o propósito. Lídia se converteu, abriu sua casa, ficaram abrigados em Lídia, saíram para pregar, e aí então eles tiveram que expulsar um espírito maligno de uma jovem que dava grande lucro aos seus senhores, e por causa disso apanharam e foram presos. Você deve descobrir o que Deus quer que você faça e fazer custe o que custar. Você deve ficar com o coração puro, íntegro, com o coração fervoroso, orando e buscando a Deus até que o Espírito do Senhor venha com uma convicção interior na sua vida. Esse é o primeiro ponto, primeiro passo para você saber a vontade de Deus na sua vida, saber o que Ele quer que você faça. Além da convicção interior, aí depois você pode buscar confirmações. Mas primeiro, brota a convicção interior no seu coração. Você vai sentir a decisão de que Deus tem aquilo para a sua vida. Ou seja, muitas vezes essa convicção surge, mas ainda você fica: Senhor, confirma, Senhor, fala. Aí ele pode trazer sim uma convicção, uma confirmação. Mas primeiro essa convicção forte no teu interior tem que vir sobre você. Não tem como você partir para um lado errado, cumprir uma vontade errada quando tem essa convicção no seu interior. A gente erra quando nós vamos na nossa própria vontade. Nunca parta pela direção dos outros ou pela sua própria vontade. É preciso você estar firme numa convicção interior do propósito de Deus na sua história. Se essa convicção estiver firme no seu coração, aí então nós podemos suportar toda e qualquer adversidade, todo e qualquer problema, porque na verdade Deus é o Deus que sustenta aquele a quem Ele envia. Segunda forma de você confirmar a vontade de Deus é através das Escrituras. O mais interessado em você cumprir a vontade de Deus é Ele próprio. Então ele pode usar as Escrituras para trazer uma confirmação, uma testificação nessa convicção interior. João capítulo 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Deus nunca vai mandar você fazer algo que vai contra a palavra dele. Jamais. Né? Tem que estar de acordo, alinhado com a palavra de Deus. Deus não vai te dar nenhuma orientação a você, nenhuma convicção a você que vá contra a palavra dele, de maneira nenhuma.
Deus não vai te colocar em um cargo que já tem outra pessoa lá. Né? Davi soube esperar o tempo certo de Deus, e Davi teve oportunidades de matar Saul, mas ele disse: quem sou eu para levantar contra o ungido do Senhor? Mesmo que Saul estivesse fora da posição, ele entendeu: se foi Deus realmente que usou o profeta Samuel para me ungir, é Deus que vai me colocar lá. Então, na verdade, ele aguardou o momento certo. Deus não vai te colocar num cargo para você pisar em alguém que está lá ou tirar alguém da posição. Não. Ele não vai te dar convicção para fazer algo que vai contra a palavra dele. Derrube alguém, passe em cima de alguma autoridade, assuma essa posição. Jamais isso vai ser uma estratégia de Deus, uma direção de Deus. Então nós precisamos entender, Davi teve oportunidades de matar Saul, mas ele disse: jamais eu posso me levantar contra o ungido do Senhor. Aí um dos seus soldados disse: não, Davi, você nem precisa sujar as suas mãos de sangue, deixa que eu mato. E Davi falou: não, de maneira alguma. Se foi Deus que me ungiu, então é Ele que vai me colocar lá. Infelizmente, nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas atuando no ministério, mas com princípios de rebelião. Tem muitas pessoas que estão achando que foram chamadas por Deus para abrir uma igreja, mas na verdade Ele quer dividir outra. Deus não vai te chamar para dividir uma igreja, Deus não vai te chamar para semear rebelião. Saiba que aquilo que você semear, a colheita vem de uma maneira abundante. Então, cuidado. Deus não abençoa rebeldia, Deus não abençoa rebelião. Quantas pessoas hoje em dia, dizendo ter um chamado para abrir um ministério, para abrir uma igreja, mas na verdade ele só está atrás de crentes, ele só está atrás de pessoas que estão firmadas em outra igreja. E aí ele visita, ele vai atrás, e aí ele faz propostas: olha, venha para cá que eu vou te ungir a tal, eu vou te consagrar a tal. Um tremendo erro, porque começou debaixo de uma rebelião. Pessoas que estão oferecendo, vendendo, negociando, barganhando a unção para cargos, a unção de Deus para fazer alguma coisa, para poder dividir outros ministérios. Então essa pessoa nunca vai conseguir exercer a função que ela recebeu, às vezes até recebeu um chamado do Senhor, mas não era tempo de ela poder fazer, e não era esse meio, não era na força humana ou na forma humana. Aguarda, é Deus que te chamou, é Deus que vai fazer. Você não precisa dividir a igreja de ninguém, dividir o ministério de ninguém, e você precisa entender que se Deus tem um chamado na sua vida, é Ele que vai enviar as pessoas, e o mundo está cheio de tesouros que precisam ser resgatados, de peixes que precisam ser pescados e que precisam ser pastoreados. Você não precisa quebrar um ministério para poder abrir outro. Para que você possa ter a unção de Deus, você tem que estar alinhado com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantas pessoas que caluniam, querem denegrir a imagem de alguém só para pegar a posição delas, ou então pegar os membros deles. Está totalmente errado. Isso não vai dar certo. Pode até ter tido um chamado, pode até ter sido um chamado da parte de Deus, mas se precipitou e na ansiedade pulou alguns degraus aí e cumpriu aquilo que é um princípio luciferiano. Nós observamos que quem começou com rebelião foi Lúcifer. E toda vez que existe rebeldia, rebelião, faz Deus lembrar o que Lúcifer fez nos céus. Por isso que o Senhor abomina a rebelião. A palavra de Deus vai te guiar a toda a verdade. Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20 nos diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Salmo 119, 105, texto tão conhecido e tão citado, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verso 130, Salmo 119, 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, o segundo passo consiste em buscarmos confirmação da palavra de Deus, consultarmos as Escrituras, estudarmos, meditarmos nas Escrituras, até Deus trazer uma rema da Escritura, da palavra dele.
Então, consultarmos as Escrituras para obtermos uma confirmação objetiva em cima da nossa convicção pessoal, uma rema para a sua vida. Se alguém não falar segundo as Escrituras, é porque não há nele luz alguma. A orientação segura para a sua vida, para sabermos a vontade de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Qualquer sentimento que não estiver em harmonia com a palavra de Deus é sinal que não vem de Deus. Para buscar orientação, muita gente tem buscado homens, buscado pessoas que se dizem profetas, mas que estão profetizando em seu próprio benefício. Devemos buscar a Deus e esperar de Deus a nossa confirmação, porque a nossa dependência é dele. Pode ser até buscar de um homem de oração, me ajuda em oração, ora comigo, pessoas de oração, mas que, na verdade, apenas te incentivam e te motivam na oração. Devemos orar para buscar a orientação de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, Paulo nos diz: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Que tipo de voz você está dando ouvido? Quando nós nos colocamos debaixo da vontade do Senhor, vai dar certo. Isso não significa que não teremos lutas, problemas, resistência, adversidade, mas devemos perseverar em cumprir a vontade do Senhor. Depois que você tem uma convicção interior, depois que você tem respaldo por uma escritura, aí sim você pode esperar uma confirmação profética. Sabendo que a profecia não é a prioridade, a profecia é uma confirmação. Ou seja, a profecia é uma consequência de você já ter tido uma convicção interior e você já ter uma base, um respaldo na palavra de Deus. Então, a forma de se receber essa confirmação é uma confirmação profética que não é você que corre atrás. Quando Deus quer falar, Ele levanta quem Ele quiser. Eu não preciso ficar... Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus, eu não preciso ficar correndo atrás da profecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 e 2. Atos 13, 1 e 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós observamos aqui que eles estavam numa reunião de oração. Eles estavam buscando ao Senhor em oração. Alguns profetas e doutores estavam ministrando ao Senhor, servindo ao Senhor, jejuando, até o dia que o Espírito do Senhor disse: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Uma confirmação profética. O Espírito Santo de Deus já havia falado com Saulo, já havia falado com Barnabé, já havia colocado uma convicção interior, eles já tinham buscado a palavra de Deus e apenas veio uma confirmação profética. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Paulo está dizendo para Timóteo que ele tinha recebido a imposição de mãos, porque Paulo e Barnabé, para serem enviados, receberam a imposição de mãos. Como eu já falei em outra aula, eles não receberam unção com óleo. No Novo Testamento nós vemos que reconhecimento de ofício é impondo as mãos. E ali Paulo está dizendo a Timóteo, o qual você já recebeu pela imposição de mãos do presbitério. Então aqui nós vemos o quê? Uma confirmação que veio através de uma profecia de um grupo comprometido em oração. Não de aventureiros que querem profetizar qualquer coisa, mas de homens e mulheres de Deus que realmente pagam o preço de caráter, de integridade, de comprometimento, de fruto do Espírito. Então Deus pode sim dar uma confirmação profética. Entenda que na dispensação da graça, na era que nós estamos vivendo, a profecia não é para dar direção. Há uma grande diferença entre dar direção
e confirmação. A direção Deus colocou como convicção interior no seu coração, confirmou com a palavra, e aí Deus levanta um profeta para confirmar quem Ele quer e não quem eu busque. A Escritura ela é uma confirmação objetiva, já a confirmação profética ela é uma confirmação subjetiva. É algo que é bem pessoal. Lembra do profeta Ágabo? Ele foi até Paulo, onde Paulo estava, confirmando aquilo que Paulo já tinha no seu coração. Olha só, e a profecia ali não foi agradável, não foi boa aos olhos humanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versos 10 a 13. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O Ágabo veio, arrancou a cinta de Paulo, se amarrou com a cinta de Paulo e falou: isso é o que vai acontecer com o dono dessa cinta, vai ficar preso. E na verdade era apenas uma confirmação. Paulo já sabia que ele seria preso, que ele iria passar pelo presídio, pelo sofrimento, pelo cárcere, e a profecia apenas confirmou essa revelação. O que Ágabo profetizou para Paulo não era novidade nenhuma para ele já sabia disso. Tanto é que, se você voltar no capítulo anterior, Atos capítulo 20, e fomos direto para o versículo 23, diz: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo está dizendo, o Espírito Santo já falou comigo que o que me reserva é prisões e tribulações. Então, quando Ágabo vem e fala isso, Paulo disse, confirmou aquilo que Deus falou comigo. Eu já sei disso, é exatamente isso. Não só estou disposto a ser preso, como a morrer pelo nome de Cristo. Tanto é que as pessoas começaram a dizer, não, Paulo, não vai, olha, Deus está avisando para te dar o livramento. E, na verdade, ele já tinha certeza, ele estava disposto a pagar o preço, estava disposto a padecer pelo nome de Cristo. A profecia veio então para confirmar o que Deus já estava trabalhando no coração dele. Um quarto sinal que a gente pode ver como confirmação da vontade de Deus são os conselhos piedosos. Sabermos a quem buscar conselho. Homem de Deus, mulher de Deus, pessoas experimentadas, pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando. Provérbios capítulo 11, verso 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Claro que você tem que saber as pessoas corretas a quem pedir conselho. Então, essa quarta orientação é rejeitada por muitos cristãos nos dias de hoje e, consequentemente, através dessa negativa, muitos estão naufragando espiritualmente. Nós não podemos desprezar os anciãos da casa do Senhor. Muita gente não quer saber de conselho, né? Para o fogo arder continuamente no altar, a lenha de ontem tem que ser colocada em lugar de honra. O que significa isso? A lenha de ontem é as cinzas de hoje. A lenha de ontem é o que virou cinza. E a cinza não pode ser soprada, não pode ser dissipada. A cinza tem que ser colocada em lugar de honra. Por quê? Em lugar de humilhação, se pegava as cinzas e colocava sobre a cabeça. Isso significa o quê? Nós pegarmos os exemplos dos mais velhos, nós pegarmos o conselho dos mais velhos. Então, a importância de nós sabermos a quem buscar conselho. Homens e mulheres íntegros, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres experientes, e não aqueles que, na verdade, ficam sentados na roda dos escarnecedores. A pessoa não deve ter pressa para tomar uma decisão
que é importante, porque ela pode perder a orientação de Deus. Então ela tem que esperar uma convicção interior, encontrar respaldo nas Escrituras, esperar uma confirmação profética, mas ir atrás de conselhos piedosos, de pastores e líderes experientes que já passaram por aquilo que você está passando. Tem muitas pessoas que aprendem com o erro dos outros. Tem muitas pessoas que só aprendem com seus próprios erros. E tem muitas pessoas que decidem aprender olhando para a vida dos outros que já aprenderam. Então a importância de conselhos piedosos é algo essencial para você encontrar a vontade de Deus. Nunca procure alguém gentil, ímpio, nunca procure alguém neófito, recém-convertido. Todo conselho tem que estar fundamentado na palavra de Deus. O conselho piedoso vem de pessoas experientes, que são tementes a Deus, homens e mulheres de oração, que estão andando com Deus há muitos anos e, na verdade, eles precisam estar em sintonia com Deus para poder te aconselhar segundo a vontade de Deus. Quem tem um chamado para a palavra tem que se envolver com coisas que diz respeito à palavra de Deus. E ele tem que pagar o preço de estudar, buscar conhecimento, de ler, de ir atrás e orar. Quinto lugar, as evidências das circunstâncias. A evidência das circunstâncias. Isso é muito importante. Essa orientação nem sempre aparece quando nós estamos buscando a vontade de Deus. Há ocasiões em que você deve esquecer de todas as circunstâncias e obedecer à vontade de Deus. Existem várias circunstâncias contrárias que aparecerão na nossa vida que muitas vezes não vai invalidar a orientação de Deus. Tem muitas circunstâncias que enfrentaremos em nossa vida que Deus dará evidência da sua orientação. Então o Senhor pode preparar situações que traz evidência, que é aquilo. Você tem que ter convicção, mas às vezes você tem a convicção, mas não tem a certeza. Então as pessoas começam a te pedir, convidar para aquela área que você já tem convicção e o ministério que segue na tua vida. Atos capítulo 13, verso 46. Atos 13, 46 nos diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. O chamado deles era para os gentios. Então eles foram para os judeus, resistiram tal, e aí eles entraram no centro do chamado de Deus para a vida deles. O Mar Vermelho na frente não significa que você não vá conseguir atravessá-lo. Se você tiver a palavra de Deus de passar pelo mar, estende a vara e siga em frente. Nós sempre vamos ter situações adversas, mas nós devemos seguir a orientação de Deus e esperar a evidência das circunstâncias. Eu conheci pastores e missionários e conheci pessoas que disseram que tinham chamado para algum lugar e muitas vezes pediram a conta no serviço, fizeram acordo, pegaram todo o dinheiro, venderam tudo que tinham, compraram as passagens e a hora que foram tirar o visto foi negado. Não, mas foi Deus que mandou, foram ilegais. E por ir ilegais foram presos, foram deportados e perderam tudo e se rebelaram contra Deus. Espera aí. Na verdade, as evidências estavam mostrando que não era tempo. Pode até ser que tinham chamado para ir, mas não era tempo, não era daquela forma, não era naquele momento, daquele jeito. E jamais Deus vai fazer a pessoa ir ilegalmente, jamais Deus vai fazer a pessoa andar na ilegalidade. Então nós temos que entender, o Mar Vermelho está na frente, é um obstáculo, mas se tem uma palavra de Deus, estendo a vara que o mar vai se abrir. Então a palavra de Deus é que vai mudar a circunstância. Isso não significa que circunstâncias contrárias são provas de que Deus não queira ou não seja a vontade de Deus. Nós precisamos entender a vontade soberana de Deus, precisamos entender que mesmo diante das circunstâncias contrárias, Deus pode pegar uma situação e operar um milagre em cima dessa situação. Você tem que perseverar e aguardar o tempo certo, o momento certo. Além de conselhos piedosos, você também tem que aguardar a evidência das circunstâncias. A terra prometida tinha gigantes, mas eles tinham uma palavra que o Senhor estaria com eles. Sexto e penúltimo, a paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus,
na verdade, a gente tem a paz em duas direções. Tem a paz vertical e tem a paz horizontal. A paz vertical é a paz com Deus. É impossível você ter a paz de Deus se você não tem a paz com Deus. Qual a diferença? A paz com Deus é a paz vertical, é uma paz que excede a todo entendimento humano. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 15. Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quando você está andando em obediência, não está andando em pecado, é impossível você não ter paz com Deus. Agora, se você está andando no pecado, é impossível você ter paz. Então, na verdade, a gente observa que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Agora, se nós estamos em obediência, então temos a paz com Deus. E quando temos a paz com Deus, nós conseguimos ter a paz de Deus em nós. Tendo a paz de Deus vai ser num ambiente horizontal, numa direção horizontal com o próximo. Então, a paz de Deus, ela vai ser o árbitro no seu coração. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 15. Colossenses 3, 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então a paz tem que ser o árbitro, a paz tem que julgar a situação, né? A função do árbitro dentro de um jogo é estabelecer o que é certo, o que é errado, né? O juiz vai julgar. A palavra guardará significa também como um juiz ou como um árbitro. Essa paz de Deus tem a função de um juiz em nosso coração para julgarmos se estamos no centro da vontade de Deus para a nossa vida ou não. Por exemplo, a função de um juiz de futebol é dizer o que está certo, o que está errado, de acordo com as regras estabelecidas no jogo. O juiz ele descreve a situação como ela realmente é. O juiz tem que ser imparcial dos dois lados e ele vai descrever a situação. A paz de Deus, ela tem que agir como um justo juiz. A paz de Deus, ela tem que agir na função de juiz. Quando você tiver que tomar uma decisão, submeta essa decisão ao Senhor. Ore a Ele, busque a sua vontade. Se você tomar uma decisão e a paz de Deus te abandonar, volta atrás e diga: Senhor, pequei, tomei a decisão errada, me perdoa, me ajuda a voltar para o centro da tua vontade. Não é vergonhoso tomar uma decisão errada. Vergonhoso é você não reconhecer o erro e não querer consertar. A paz de Deus volta a partir do momento que você reconhece. Quando você diz: Pai, eu errei, a paz vem direta ao seu coração e você volta a seguir no caminho certo. A paz de Deus tem que agir como juiz no seu interior, porque tem regras que é a palavra de Deus a seguir. Se você perceber que a paz te abandonou, se dobre em joelho, busque em oração, pedindo a Deus o que aconteceu. Então você tem que parar, examinar a situação, o que está acontecendo, e pare com tudo e verifique se a direção que você está é a direção certa. Nada vale mais do que andar na vontade de Deus, porque é realmente viver em paz. Quando você está na paz de Deus, você não fica ansioso e nem em conflito, porque a paz de Deus excede a todo entendimento. E a última forma de você ter a convicção de que a vontade de Deus, além de uma convicção interior, além da confirmação pelas Escrituras, além da confirmação profética, além dos conselhos piedosos, além de tudo isso que nós temos falado até aqui, além dessa posição da evidência das circunstâncias e da paz de Deus, é a provisão de Deus. Então,
Para você fazer alguma coisa, precisa de recurso. E quando a provisão de Deus vem, é porque, na verdade, é uma confirmação que chegou o tempo. A provisão não é você depender de homens. A provisão é você aprender a depender de Deus. Quando nós andamos pela fé numa situação impossível, você terá uma palavra definida e confirmada de Deus. Se você não tiver essa palavra, poderá cair num buraco e até acontecer um desastre na sua vida. Deus usa a necessidade de provisão para assegurar a alguns filhos seus que são zelosos demais que chegou o tempo certo. Onde Deus guia, Ele provê. Onde Deus direciona, Ele provisiona. Então, a provisão de Deus é um dos elementos essenciais para a confirmação de Deus para a sua vontade. Filipenses capítulo 4, Paulo aprendeu a passar por todas as coisas, porque em todas as coisas ele sabia que Deus o fortalecia. Mas no verso 19, Paulo diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Se Deus está te enviando para um campo missionário, vai vir o recurso, vai vir a provisão, vai vir a passagem, vai vir o sustento. Não adianta você querer se precipitar e ir antes da provisão. Você tem que entender que uma das formas de Deus confirmar é Ele provendo. O mais interessado em você cumprir o chamado é o próprio Deus. Então, que você possa aguardar a provisão do Senhor. Claro que nós precisamos mais de uma dessas 7 passos para confirmação, para realmente saber qual é a vontade de Deus e como descobrir, como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a convicção interior. Em segundo lugar, a confirmação nas Escrituras. Em terceiro lugar, você precisa entender que pode Deus usar uma confirmação profética, mas não que você correu atrás ou buscou, mas Deus levantou quem Ele quis. Nunca despreze conselhos piedosos. Esteja atento à evidência das circunstâncias, à paz de Deus que excede a todo entendimento e também a provisão de Deus para que você possa viver a vontade plena do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Você pode rever quantas aulas você quiser e quantas vezes você quiser. Ouça de novo a primeira, a segunda aula, que te dá a base acerca dos dons motivacionais, sabendo discernir entre talentos e dons e sabendo distinguir entre dons ministeriais, dons espirituais e dons motivacionais. Ouça quantas vezes quiser, até que essa verdade esteja impregnada em você e coloque em prática na sua vida, para que você possa viver a plenitude de Deus nesses dias de hoje. Que a paz que excede a todo entendimento possa estar sobre a sua vida. Fique conosco. Temos muitas outras matérias na plataforma onde você pode ser abençoado. E não deixe de fazer os testes, não deixe de fazer aí os exercícios que tem aí e baixar a apostila, dependendo da sua plataforma, no seu aplicativo. Você pode ter acesso aí a esse resumo, a essa apostila e compartilhar isso com outras pessoas para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz, até a próxima matéria, no nome de Jesus.